Olá, segundo ano, como vocês estão? Tudo bem? Então, a gente vai continuar falando sobre aquela questão da nossa formação, da formação do povo brasileiro. Vocês lembram da última aula que a Tia Mary falou que as pessoas vieram de diferentes lugares e aqui já estavam os indígenas, então foi juntando, né? As pessoas foram se casando e tendo filhos. E por isso que as nossas características físicas são diferentes. O nosso cabelo, a cor do nosso olho. E esse é assim, né, formado o nosso país. Hoje a gente vai falar na página 171 do livro de vocês, ó. Somos todos brasileiros. O que está dizendo aqui? Está falando da questão dos migrantes. Vocês já ouviram essa palavra? Migrantes. Migrantes são pessoas que saem de um lugar e vão para o outro. E vocês? Todos vocês nasceram em Campos? Os pais de vocês são aqui de Campos, do estado do Rio? Então, a Tia Mary não é aqui de Campos. Tia Mary nasceu no Espírito Santo. Tia Mary morava em Vitória. Aí ela se mudou para cá. Tia Mary também já morou em Aracaju, já morou na Bahia e já morou no Rio de Janeiro, capital. Então, que isso mostra? É que a Tia Mary saiu de alguns lugares e foi para outros. E acontece muito isso no Brasil. No Brasil, as pessoas elas saem de um estado e vão morar em outro estado. Então, quando isso acontece, quando elas saem de um lugar e vão para o outro, elas estão migrando. Então, esse é o nome, migrantes, tá certo? E aí, aqui tá mostrando uma rodoviária lá em São Paulo, que passa muita gente por dia. E às vezes acontece isso, das pessoas estarem chegando para procurar emprego, ou então estão indo em busca de um lugar mais tranquilo para morar. E acontece muito isso no nosso país, tá? Então essas pessoas que saem de um lugar e vão para o outro são os migrantes. Aí aqui nós temos um texto falando de um personagem chamado Francisco. E aqui tem a história dele, de uma viagem que ele fez. Quero que vocês leiam esse texto e respondam para a tia essa página, a página 172, tá bem? Agora aqui na página 173 tem um texto chamado Na minha escola todo mundo é igual. Vamos ver? A Tia Mary vai ler esse texto com vocês. Quero que vocês acompanhem aí na página. Diz assim: Lá na minha escola, ninguém é diferente. Cada um tem o seu jeito. O que importa é ir para frente. Tem criança gorda, magra, alta, baixa, rica e pobre. Mas todas são importantes, como prata, ouro e cobre. Tem nordestino, sulista, carioca e mineiro. Amazonense e goiano. Tem paulista e estrangeiro. Que bom se todo mundo pudesse entender direito, que tudo fica mais fácil sem o tal do preconceito. Então aqui está falando como que é a escola, que tem pessoas, né, de um monte de lugares diferentes, pessoas com características físicas diferentes. E na nossa escola é assim também? Como é que são, né, os nossos colegas? É todo mundo igual? Da mesma cor, com cabelo do mesmo jeito, com a casa igual? Não é assim, né? Cada um tem a sua diferença. E isso é importante pra gente conhecer novas coisas, novas pessoas, novos jeitos. Então, eu quero que vocês releiam de novo esse poema e coloquem aqui pra ti a resposta da questão 1 e da questão 2, tá? Eu quero que a gente entenda que as pessoas são diferentes e que às vezes do lugar que a pessoa veio, ela tem um jeito de falar diferente. Né? Quando a Tia Mary morou na Bahia, as pessoas tinham um jeito diferente de falar. Então, quando eu cheguei lá, as pessoas sabiam que eu não era do lugar e a gente tem esse jeito característico de falar. As pessoas que moram no sul falam de outro jeito, né? E isso é muito interessante, essa riqueza cultural que o nosso país tem. Na página 174 tem a história de uma senhora, a senhora Dalva. Olha aqui a historinha dela, ó. E a dona Dalva tem uma história que acontece também com algumas pessoas, talvez com os avós de vocês aconteceram isso.
de morar num sítio. A minha avó materna morava num sítio, morou no sítio até ela falecer, né? Ela morava numa casa muito grande, num sítio que tinha plantação de café, e a tia Meire ia passar todas as férias da infância dela e da adolescência lá, nessa fazenda da minha avó, e era muito legal. E hoje, às vezes, eu vou para a roça também do meu sogro, que ele também tem um sítio, e algumas pessoas moram nesses lugares e às vezes eles querem ir para a cidade, para arrumar um emprego ou para estudar, para ficar mais perto de hospitais, né? Olha só, eu vou ler também com vocês a história da Dona Dalva. Diz assim: minha família e eu sempre vivemos aqui na fazenda de meus avós. Foi onde minha mãe nasceu e foi onde eu nasci. Vivo nesse lugar há 70 anos. Agora eu vou me mudar dessa fazenda. Vou com meu filho para a cidade, onde ele trabalha e vive com a família dele. Vou sentir muita falta da fazenda, dos lugares por onde brinquei e onde cresci. Mas também sei que vai ser bom me mudar, porque eu vou ficar mais perto da minha família. Com isso, vou passar mais tempo com os meus netos. Então, não sei se vocês conhecem, né? Isso, já passaram por isso, de ter avós ou bisavós que moravam, né, em sítios e no interior. A minha avó, como eu já falei para vocês, morava e ela ia visitar a gente ou a gente ia visitá-la. Ela não queria mudar do sítio, né? Porque ela gostava muito de plantar, de cuidar das galinhas, né? De criações, assim. Então ela gostava daquilo lá, mas às vezes as pessoas ficam muito idosas e elas não conseguem se manter mais sozinhas. E às vezes elas precisam ir morar com seus filhos, né? E aqui a Dona Dalva, ela precisou ir morar com o filho dela na cidade porque o filho dela já trabalhava na cidade. Ele não tinha como voltar para o campo, né? Aqui eu quero que vocês falem agora a questão A e B sobre a vida da Dona Dalva, tá bem? Quero que vocês respondam. Com isso, a gente está encerrando o nosso livro. Na quarta-feira, a gente vai ter o nosso plantão, então eu gostaria que vocês pegassem algumas coisas que vocês querem comentar com a tia Meire, alguma questão que vocês tenham tido dúvida, para a gente poder fazer, tirar as dúvidas, conversar um pouquinho, porque a tia Meire tá com saudade de vocês, tá bom? Beijão!